Já escaneei o texto. Eu vou tentar descobrir como é que no YouTube a gente faz uma edição para sumir a minha imagem e aparecer as imagens do texto, mas eu vou passar também esse capítulo para vocês. Eu não vou ler ele até o final, mas eu vou ler uma boa parte desse capítulo do livro A Geografia da Pele, desse etnobotânico, botânico, né, ecólogo, agrônomo, chamado Evaristo de Miranda. Ele acabou de passar um capítulo em que um baobá do vilarejo onde ele está morando há algum tempo, no sul do deserto do Saara, mas uma região ainda com alguma umidade que o interior do Saara não tem, e ele tinha acabado de acontecer a queda de um baobá. Ele relata até que ele estava numa reunião lá com agricultores, ele é ligado a isso, né, para fazer pesquisa em relação ao comportamento, né, agrícola naquela região, e de repente houve-se um ruído gigante, todos saem dali correndo para ver o que é. Ele descreve umas curiosidades sobre isso, e tinha sido um baobá. Tem toda uma narrativa sobre o que é um baobá naquela região, como ele é visto, né? Baobá, para quem não sabe, é aquela árvore do Pequeno Príncipe, e aquela árvore muito famosa, tá num disco do Pink Floyd. Qual é o disco do Pink Floyd? Já é um Pink Floyd mais recente, dos anos 80, mas aquela árvore muito grossa com galinhos pequenos no alto, né? O baobá tinha acabado de cair, e ele então começa um novo capítulo chamado Jogos de Adeus, né? Que mais que eu preciso falar disso? Sim, ele, para poder vocês entenderem, eu não ter que me interromper tanto na hora que eu for ler mesmo. Ele está nessa vila talvez já há um ano ou pouco mais do que um ano. Como ele é estrangeiro ali, ele foi morar, todos ali são agricultores e pecuaristas, né? Lidam com boi, pequenos agricultores, pequenos pecuaristas. Plantam amendoim e culturas dessa natureza, né? Inclusive o amendoim é um fruto, vamos dizer, né? Um produto agrícola brasileiro. É uma curiosidade bem como dos Yanomamis, que eu tenho para contar depois, que é, por exemplo, ele conversa com uma pessoa e diz: você sabia que o amendoim é lá do meu país? E o sujeito fecha a cara e diz: não é. O amendoim é cultivado aqui desde que Deus fez o mundo, né? E isso é uma coisa interessante, assim, né? Como que a mitologia local já inclusive assimilou o amendoim à sua origem. Os Yanomamis têm isso, como todos os povos indígenas têm isso, né? Tem mito para a origem do machado de ferro, né? De tanto tempo que o machado é presente naquela cultura, o machado de ferro, inclusive antes de se conhecer os brancos diretamente, que entre Yanomamis, por exemplo, as lascas de ferro que deram no machado foram criadas por Omau e espalhadas pela floresta em pequeno número, porque o metal para um Yanomami é um instrumento perigoso. Isso é muito importante para a visão do Davi Copenau, que eu até deixei aqui atrás, né? A Queda do Céu, sempre fazendo propaganda dele, mas é uma coisa muito importante para entender na visão de mundo Yanomami, sobretudo nos equívocos do branco ao lidarem com o subsolo, né? E mexerem o que para ele seria mexer em elementos muito perigosos, que não é por um acaso que Deus colocou em tão difícil acesso. E nós somos uma civilização toda baseada no ferro, ou seja, toda a nossa civilização é uma cultura que não sabe viver sem isso. Os Yanomamis têm um nome que é a Shawara, né? Shawara é a peste, né? Nós estamos em plena Shawara, aliás, né? Para eles, e a Shawara, na interpretação xamânica do Davi Copenaua, xamânica, né? Ou seja, do pajé, né? Davi Copenaua, a explicação das shawaras que o branco vive em torno delas assim desde sempre, e levou para eles também, seria resultado do que ele chama de fumaça do metal, né? Ele de alguma forma nas suas visões enxerga que as cidades que vivem em torno do metal,
em todos os sentidos, desde a moeda que é feita de metal até os carros e tudo mais, é ao mesmo tempo toda recoberta de fumaça, né? Uma usina, uma siderúrgica, está o tempo inteiro com vapores e fumaça saindo, e para ele essa liberação que as grandes cidades produzem é, numa espécie de visão, né, que sintetiza isso daí, o metal ele coexiste com essa fumaça, né? É interessante porque a gente sabe que a fumaça vem dos combustíveis fósseis, que não são exatamente metal, mas vem também de um subsolo, né, como vem os metais, e é uma combinação entre o combustível fóssil e o metal que produz essa desgraça toda. E isso está no título do livro, A Queda do Céu, porque eles entendem que hoje nós vivemos um segundo mundo, já houve um dilúvio anterior em que o céu caiu, é muito significativo isso, como muitos e muitos povos têm, né, mitologias sobre dilúvio, né, em tradições orais justamente, mas também na tradição escrita da Bíblia nós temos um dilúvio, né, mas ele então, Davi, entende que o céu já caiu uma vez e ele vai cair de novo. Os pajés Yanomamis, e aí não é só o Davi, entendem que é graças ao canto e à dança dos pajés Yanomamis ao longo de todo o dia, eu presenciei isso muito, 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 muito forte ainda não, porque não vai morrer tão fácil, né? Mas é assim, durante todo o dia um xamã Yanomami está, ainda que toda a comunidade está nos seus afazeres, né? Pois eu vou falar isso sobre a minha interpretação letrada, equivocada, quando eu vi a primeira vez um xamã dentro de um chapono. Mas ele está o tempo inteiro trabalhando. E é graças a esse canto e a essa dança, dialogando com os seres espirituais elevados e que se comunicam diretamente com o Maui, que é na região que eu conheço o nome de Deus, né? É graças a isso que o céu se mantém no seu lugar, né? Eles têm uma expressão que é: o xamã trabalha para a cura, às vezes, dos indivíduos, mas principalmente para a cura da Urihiá. Urihiá é o mundo que é ao mesmo tempo a floresta, né? A tradução que a gente costuma usar para Urihiá, depois eu escrevo se vocês quiserem, porque eu não tenho lousa aqui, eu quero comprar essa lousa, mas a tradução que se costuma usar é terra-floresta, né? A terra-floresta Yanomami é Urihi, né? A é como se fosse o artigo, vamos dizer assim, né? O determinador. Então, eu falei coisas que eu não era para estar falando. Quando eu falo de Yanomami, eu saio entrando num monte de bequinhos assim. Então, assim, essa interpretação do metal, eu queria falar disso. Eu vou pular o capítulo aqui para poder falar porque que eu falei do metal.